A graça e a paz, quero cumprimentá-los a todos com um bom dia. Quero convidar você, nesse dia, a refletir comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 18, versos 4 a 13, onde a palavra de Deus nos diz assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há ainda por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaá, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todo os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que a palavra dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: o que quero ouvir e o que preciso ouvir. Nós então podemos observar diante desse relato que estavam os dois reis, o rei de Judá e o rei de Israel. O rei de Israel, o rei Acabe, um homem conhecido por suas perversidades, alguém que era muitas vezes conduzido pelos conselhos errados, os conselhos tolos e iníquos de sua esposa Jezabel. Josafá, rei de Judá, um homem justo. No entanto, Josafá, ele se aparenta com Acabe, com o rei de Israel. E nesse determinado dia, quando Josafá resolve ir aos termos de Israel, que os dois se assentam em ambos os tronos que ali estavam preparados, nós podemos perceber que Acabe ele pretendia então enfrentar seus inimigos. E ele estava cercado de profetas, bajuladores, de pessoas que falavam aquilo que o rei desejava escutar. E consultando esses profetas, esses 400 homens, nós podemos perceber que esses homens então falavam apenas de vitória, falavam apenas de êxito, falavam que ele sairia vencedor, vitorioso daquela batalha. E nós podemos então perceber que, como se isso fosse pouco, havia inclusive por parte daqueles um teatro. E esse profeta Zedequias, esse falso profeta, ele inclusive vai fazer chifres de ferro e vai mostrar que de determinada maneira o rei de Israel estaria vencendo todos os seus inimigos. No entanto, quando o mensageiro, aquele oficial, vai chamar o profeta Micaías, nós vamos perceber que ele ainda tenta induzir Micaías a falar aquilo que o rei desejava ouvir, e não aquilo que o rei precisava ouvir. Bem, o que esse texto então tem a nos ensinar? Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas têm vivido a mesma realidade. Têm buscado ouvir, através da palavra de Deus, aquilo que lhes é agradável aos ouvidos, e não aquilo que lhes é necessário, aquilo que é preciso ouvir, aquilo que
vai contribuir para agregar crescimento à sua vida, que vai lhes acrescentar salvação. E ao nos deparar então com essa realidade, nós podemos perceber que existem muitas pessoas que têm vivido de promessas e muitas vezes, infelizmente, de promessas falsas, de promessas que a palavra de Deus, com absoluta certeza, não lhes garante. Quando nós observamos o termo boas novas ou evangelho, nós vamos perceber que trata-se de boas novas a respeito do reino de Deus, a respeito de um reino celestial, de um reino de paz, de um reino onde não haverá fome, não haverá guerras, onde não haverá sofrimento, de um lugar onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Mas existem aqueles que insistem em pregar que crente não sofre, que crente não passa por lutas, que crente deve ser próspero, que a pessoa que crê, porque crente é isso, é quem crê, está isento de todos esses sofrimentos, tribulações, de lutas e dificuldades, o que na verdade é uma grande mentira. Ao observar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, você perceberá que é o próprio Senhor Jesus que vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o próprio Jesus que falou a respeito dos dois caminhos, das duas portas. Nós podemos perceber que é Jesus Cristo quem vai falar a respeito da construção na areia e também da construção na rocha. E ele mostrando que, embora venham as tempestades, elas vão bater com ímpeto sobre esses dois formatos de casa. Uma, contudo, vai cair porque foi edificada na areia, mas aquela que é edificada na rocha, essa prevalece. Então, o que Jesus está mostrando? Está mostrando que, de forma inevitável, nós passaremos por momentos difíceis na vida, mas pessoas que vencem porque ouviram a palavra que precisavam ouvir. E existe muita gente que tem confundido o que é reino de Deus com aquilo que é o reino dos homens, que é o governo dos homens, que é a forma que os homens ditam a vida. E Jesus, certa ocasião, ele teve um enfrentamento com os fariseus e os herodianos. E diante dessa situação, o Senhor Jesus vai mostrar que a glória de Deus não se mistura com a glória dos homens. E eu quero, então, expor esse texto a você. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versos 15 a 21, a palavra de Deus, ela nos diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhes dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus e de acordo com a verdade, sem te importares com que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-os a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário. Respondeu, aí perguntou-lhe Jesus: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Note você que o Senhor Jesus não mistura as coisas. E Ele vai mostrar a cada pessoa que nós devemos dar a honra a quem deva ser dada. E isso é válido para os nossos dias. Portanto, se você deve dar honra a Deus, dê a Deus a devida honra. Se você deve se comportar com decência e honra ao governo dos homens, que o faça, mas não misture as coisas. Que você esteja preparado a ouvir aquilo que é necessário e não desejando escutar algo, o que quer ouvir e o que precisa ouvir. Reflita sobre isso. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.